Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 338. Com a graça de Deus, nós vamos concluir mais um livro da Sagrada Escritura. No dia de hoje, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 12 e 13. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria! Concluímos hoje mais um livro da Sagrada Escritura. No dia de hoje, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 12 e 13. São Paulo ele continua falando sobre si, continua mostrando a sua experiência como apóstolo, dizendo sobre a sua autoridade, a autoridade que veio do próprio Cristo. Hoje no capítulo 12 nós vamos ver, apesar de ter mostrado já todo o seu sofrimento, toda a sua luta, ele vai começar no capítulo 12 mostrando o encontro que ele teve, o encontro pessoal com Cristo, onde foi a sua conversão. Ele começa a recordar aquilo que foi o caminho de Damasco, onde ele foi chamado, mas ele também diz que ele tem como se fosse um espinho na carne, ele tem algo, e daqui a pouco nós vamos meditar com mais calma, ele tem algo ali que era sempre um incômodo, um grande desafio para ser superado. E aí a conclusão que ele chega depois de pedir várias vezes que aquele espinho ele saísse da carne, ele chega à conclusão que só a graça de Deus o basta e mais nada. Então nós estamos aqui na conclusão de mais um livro. Capítulo 12, como o padre disse, no versículo, começando pelo versículo 2, diz assim: Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, que é muito fácil de perceber isso, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele dizendo que, aqui é muito interessante, nós vamos ver que foi há 14 anos atrás que ele teve a sua experiência com Cristo. Então, de missão, pelo menos 14 anos ele foi missionário. E aqui alguns anos a mais, porque depois ele foi morto, seguramente ali menos de 20 anos de missão. Mas Jesus teve só 3, aqui ele já teve pelo menos 14 anos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, se me gloriarei das minhas fraquezas. Se gloriasse, gloriar-me não seria louco, pois só diria a verdade, mas não o faço, a fim de que ninguém tenha a meu respeito conceito superior àquilo que vem em mim ou que me ouve dizer. Aqui é como se ele fosse 2 homens. Claro, não existe esse dualismo, aqui nós não estamos separando como se fossem 2 Paulos, mas aqui ele diz que existem 2 sentimentos dentro dele. Tem um que foi aquele homem chamado por Cristo. É como se ele tivesse sido arrebatado. Isso, Papa Bento XVI, ele chama de encontro pessoal com Cristo. Ele diz que aquilo que nos faz cristão não é a adesão a um conjunto de doutrina nem de segmento moral, mas é um encontro com uma pessoa singular, é um encontro pessoal com Cristo. São Paulo foi isso. Aqui não foi uma sala de aula, aqui não foi uma pesquisa teológica, aqui foi um encontro pessoal com Cristo. E ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Se era no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Ele só sabe que ali aconteceu algo inexplicável. E se ele contasse, até aquilo que ele podia contar, as pessoas o teriam como um orgulhoso. Aí ele diz, eu só sei
que eu teria motivos para me gloriar. Mas se eu fizesse isso, poderiam me ter um conceito superior àquilo que eu mesmo sou. Então, São Paulo, ele está enfatizando aqui, fica muito claro, eu sei que muita gente gosta quando o padre ele mostra as características principais dos textos. Então, segunda carta aos Coríntios, São Paulo ele tem como motivo principal para escrever, além de resolver algumas questões internas que havia na comunidade, devido a novas lideranças que estavam surgindo, possivelmente ensinando coisas contrárias aos apóstolos. Aqui ele está enfatizando que a sua liderança, ele está enfatizando que a sua missão, ela vinha de Cristo, que ela tinha autoridade. E aí, depois desta introdução, nós vamos ver aqui um pouco adiante, versículo 7, para mim aqui uma das partes mais bonitas, do 7 ao 9, eu grifei aqui na Bíblia do Padre, está de amarelo, vocês podem escrever espinho na carne, aqui vale a pena ser lido e meditado por cada um de nós. Ele diz assim: já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão, um espinho na carne, um anjo do Senhor para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. E aí ele continua: por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isso, me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, é então que sou forte. E aí depois, na sequência, ele vai dizer que ele não é inferior a nenhum dos outros apóstolos. Aqui nós não sabemos. Tem pessoas que dizem que São Paulo ele era manco, Tem pessoas que dizem que ele tinha um problema físico. Algumas pessoas vão dizer que era tentação carnal, tentação sexual. Existem várias e várias teorias, mas nós sabemos, alguns vão dizer que é como se fosse um pecado de estimação. Eu acho que a palavra pecado aqui seria muito exagerada, mas seguramente São Paulo ele tinha uma luta que ele não conseguia vencer. E aí muitas vezes ele chegou a dizer para Deus: afasta de mim esse espinho, tira de mim esse espinho, afasta de mim esse cálice, 3 vezes. E a resposta que ele teve era sempre a mesma: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Veja, é na fraqueza. Por quê? Na fraqueza a gente se sente limitado. Na fraqueza nós percebemos que nós não conseguimos por nós mesmos. É aí que se manifesta a força. Porque se nós continuamos em pé, ou se nós conseguimos superar, mesmo que momentaneamente, aquela dificuldade, aquele desafio, significa que é Cristo que está superando em nós. Então São Paulo, ele aprende mais essa lição. Tudo que nós temos é graça de Deus. Se fosse apenas por nós mesmos, olha, nós faríamos coisas muito tristes e muito feias. Uma vez, um grande santo da igreja, não me recordo agora quem é o santo, ele diz assim: quando eu vejo alguém em pecado, quando eu vejo alguém caindo, eu penso assim: preciso ser misericordioso, porque se não fosse a graça de Deus, eu faria muito pior do que essa pessoa. Então é isso que São Paulo está dizendo. Claro que nós devemos pedir, é claro que nós devemos lutar, mas muitas vezes, e eu vejo o exemplo de uma corda, você tem uma corda, e aí um pecado que a gente já cometeu uma vez, de Santa Teresa d'Ávila, um pecado que a gente já cometeu uma vez, normalmente esse pecado, nós seremos tentados a cometer o mesmo pecado até o último dia da nossa vida. Por quê? Imagine uma corda, a corda arrebenta, tem um nó. Se você puxa de novo a corda, a maior tendência dela estourar é naquela parte do nó. Por quê? Porque é ali que ela está mais frágil. Então São Paulo, possivelmente ele lutava, algumas vezes caía. Muitas pessoas dizem que era no temperamento, que era um líder e muitas vezes até um pouco grosso, um pouco autoritário. Nós não sabemos o que é. Mas até o fim da vida ele lutava para superar algo que ele não conseguiu superar. E eu acredito muito assim, Deus ele quer nos encontrar lutando. Ele quer nos encontrar lutando. Se nós vamos vencer ou não, o tempo dirá. Mas na nossa fraqueza,
Deus, ele manifesta a sua grandeza, porque ele nos ensina que nós devemos contar principalmente com a sua graça. Texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Existem coisas aqui que precisam ser bem grifadas, e aí quando a gente quer colocar algo acima do grifo, talvez consiga ou queira colocar algumas estrelas ali. Então nós estamos diante de um dos textos mais importantes, mais profundos da Sagrada Escritura. Segunda carta aos Coríntios, o texto do capítulo 12, do espinho na carne. Capítulo 11, vimos há pouco daquilo que São Paulo passou no deserto, de amigos, de inimigos, naufrágio, ladrões, perigo dos irmãos, perigos na cidade, perigo dos gentios, perigo dos falsos irmãos, jejum, fome, nudez, que ele coloca de tudo. Então, é muito rico. Irmãos e irmãs, aí ele vai dizendo que ele não é, ainda no capítulo 12, ele não é, isso aqui é a partir do versículo 11, ele não é inferior a nenhum dos outros apóstolos. Ele diz que várias vezes ele tentou ir ao encontro dos apóstolos. Ele diz que Paulo, tanto ele quanto Timóteo, não explorou e não quis explorar a comunidade em nenhum momento. Aqui ele está falando dele mesmo. E aí nós vamos um pouco adiante, ele vai mostrar um pouco as suas inquietações, as suas apreensões. Veja ali no versículo 19. Podemos ir até um pouco, veja no versículo 19. Desde muito julgais que nós nos queremos justificar diante de vós. Não, é diante de Deus, em Cristo que falamos, e tudo caríssimos para a vossa edificação. São Paulo ele dizia assim, pode ser que alguém diga, eles estão se justificando muito. Não, a gente não está se justificando diante de vós, é diante de Deus. Isso é para a vossa edificação. Com efeito, receio que quando aí chegar, não vos encontre tais como vos quero encontrar, e que por conseguinte não encontrareis tal como não quereis. Aí ele diz, para mim isso daqui merece ser grifado. Tenho receio de que haja entre vós discórdia. Olha aqui, parece que ele está falando de comunidade paroquial, das nossas comunidades, incluo a mim mesmo. Ele diz, eu tenho receio que entre vós eu encontre discórdia, inveja, animosidade, rivalidade, maledicência, falsas acusações, arrogância e desordem. Tenho receio que quando voltar a ter convosco, o meu Deus me humilhe em relação a vós, e não tenho de prantear muitos daqueles que pecaram anteriormente, e não se terão convertido da impureza, da fornicação e da dissolução que cometeram. Ele diz que pode ser que ele volte e encontre pessoas vivendo ali na mesma situação que ele encontrou antigamente. Uma grande partilha aqui, ele dizendo daquilo que era o seu sentimento. São Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, para mim isso que fica de principal no encerramento aqui da meditação. O que fica de principal aqui nós temos São Paulo abrindo o coração, fazendo a sua partilha, dizendo aquilo que ele estava vivendo, que ele estava sentindo. Capítulo 13, eis a terceira vez que eu vou ter convosco. Aqui é um dado histórico. São Paulo foi 3 vezes à comunidade de Corinto. A história diz, vimos isso em Atos dos Apóstolos, que ele conseguiu ir essa terceira vez. Toda questão será decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Por que isso? Isso daqui era uma tradição entre os gregos, sempre para algo. Na verdade, não era nem entre os gregos, é entre os judeus. Aparece lá no texto de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, quando tem alguma intriga, alguma confusão na comunidade. Pelo menos 2 ou 3 testemunhas devem estar presentes para que aquilo que foi decidido seja de acordo ou de conhecimento da comunidade como um todo. E aí ele vai dizer, aqui também merece um grifo, ele vai dizer, já o disse, e como por ocasião da minha segunda visita, torno a dizer-vos hoje, estando ausente, aqui chega, onde eu queria meditar, que aqueles que não pecaram anteriormente a todos vós. Se voltar, não usarei de meias medidas, pois procurais uma prova de que é Cristo que fala em mim, ele que não é fraco em relação
A vós mostra, porém, o seu poder em vós. Por certo, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele, todavia com ele vivemos pelo poder de Deus em relação a vós. Vamos ali agora para o versículo 9. Tem mais duas partes que nós vamos meditar ainda neste capítulo 13, versículo 9. Alegramo-nos todas as vezes que somos fracos e vós fortes. E o que pedimos em nossos corações é o vosso aperfeiçoamento. Eu vos escrevo estas coisas estando ausente, para que quando aí chegar, não tenha de recorrer à severidade, conforme o poder que o Senhor me deu para construir e não para destruir. Eu escrevo para que vocês tenham conhecimento e quando eu for, não preciso agir com severidade. E aqui vem a despedida de São Paulo no versículo 11. De fato, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, permanecei em concórdia, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Veja, vivei em concórdia, vivei em paz, procurai a perfeição, e o Deus da concórdia viverá em vós. Irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos. Aqui merece círculo para meditarmos e ser um projeto de vida. Alegrai-vos, procurai a perfeição. Primeiro, alegrai-vos, procurai a perfeição, procurai a santidade. Encorajai-vos, permanecei em concórdia, vivei em paz. E o amor de Deus e de paz estará convosco. Quer ter o amor de Deus? Quer ter a paz de Deus? Alegrai-vos, procurai a perfeição e encorajai-vos. Permanecei em concórdia, vivei em paz. E aí, o amor de Deus e a paz estará conosco. Esta é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. 13 capítulos, carta lida e meditada. A partir de amanhã, com a graça de Deus, nós vamos começar mais um texto. A carta de São Paulo aos Gálatas. Amanhã nós vamos ler os capítulos 1 e 2. É uma carta de apenas 6 capítulos, uma carta rápida. Aqueles que puderem vão adiantando. Padre, qual o cronograma? Nós vamos seguir aqui para o Novo Testamento, daqui para frente, exatamente como está na Sagrada Escritura. Gálatas, depois a carta aos Efésios, depois da carta aos Efésios vamos para os Filipenses e aí continuamos a sequência que está na Sagrada Escritura. Boa leitura, persevere, já estamos no mês de dezembro, já estamos muito próximos do encerramento dessa missão de ler a Bíblia toda. Então, o Padre convida uma vez mais, se você conhece alguém que não leu a Bíblia, deseja ler a Bíblia, convide essa pessoa e em breve nós teremos maiores informações. O ano que vem, nós vamos enviar novamente todos os vídeos para quem quiser ler a Bíblia conosco. Aqueles que já leram e quiserem aprofundar, a partir do ano que vem, curso básico de teologia para leigos. Possivelmente 2, 3 aulas por semana, e aí tem um material de estudo, e aí um período, quem sabe de 4, 5 anos, de forma básica, nós vamos conhecer toda a teologia da igreja. E aí no canal, com a graça de Deus, nós continuamos tendo as nossas novenas. Vamos ter, se Deus quiser, no período da quaresma, a nossa quaresma. Continuamos aí com um canal de evangelização baseado na devoção e também no conhecimento, no fortalecimento da doutrina. Um canal de oração e um canal de estudo, com a graça de Deus. Então, muito obrigado a você que já é inscrito, muito obrigado a você que faz parte desta família de evangelização. A razão desse canal existir é você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, o Senhor e a Senhora. Reze pelo Padre, reze por todos nós que estamos preparando com tanto carinho esse vídeo para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, carta de São Paulo aos Gálatas, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.